uma empregada doméstica, ela é uma grande empregada, porque não é fácil você limpar uma casa como a patroa quer que limpe. A pessoa faz aquilo com carinho, com dedicação, ela é digna daquele serviço. Assim como um gari que trabalha catando o lixo, pondo no caminhão e levando, são pessoas normais, são pessoas que estão preparadas para isso. E alguém tem que fazer isso. Então, nós que temos que olhar para essas pessoas com um olhar de amor, de carinho, de dedicação, homenageá-las, assim como o professor, a dona de casa, enfim, todos têm o seu valor. Então não é sobre Ele o. explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Quero te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade que me é dada, Senhor, poder estar retornando ao devocional, tão por mim abraçado, com carinho, com dedicação, por poder estar de volta, Senhor. Quero te agradecer por tudo, Senhor, tem me prestigiado, por tudo que tem acontecido, Pai, porque a tua palavra mesmo nos diz que em tudo dai graça. E eu te agradeço por tudo. Obrigado, Senhor. Abençoa, Pai, mais esse dia e todos aqueles que estão participando, Senhor, que sejam impactados pelo poder da tua palavra, Senhor. Possamos, Pai, mais uma vez aprender de ti, Senhor, e colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensina, Pai. Que possamos ser compreensivos, amantes daquilo que é bom para nós, Pai. Abençoa cada um, Pai. É o que eu te peço neste dia, em nome de Jesus. Amém. Gênesis 47. José anuncia a Faraó a chegada de seu pai. Então veio José e anunciou a Faraó e disse: Meu pai e meus irmãos, e as suas ovelhas e as suas vacas, com tudo que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou uma parte dos seus irmãos, saber 5 varões, e os pôs diante de Faraó. Então disse Faraó aos seus irmãos: Qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: Teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como os nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para as ovelhas dos teus servos, porquanto a fome é grande e grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gósen. Então falou o Faraó a José, dizendo: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante da tua face. O melhor da terra faz habitar teu pai e teus irmãos, que habite na terra de Gósen. E se sabes que entre eles há homens valentes, os porás por maiorais no gado, sobre o que eu tenho. E trouxe José a Jacó, seu pai, e o pôs diante de Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. E Faraó disse a Jacó: Quantos são os dias dos anos da tua vida? E Jacó disse a Faraó: Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram os dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E Jacó abençoou a Faraó e saiu de diante da face de Faraó. E José fez habitar a seu pai e a seus irmãos, e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Remassés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai e a seus irmãos, e toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. Como José comprou toda a terra do Egito para Esaú. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, a maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou
na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam, e José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: dá-nos o pão, porque morreremos em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. E José disse: dai ao vosso gado, e eu vou darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhes pão em troca de cavalos, e das ovelhas, e das vacas, e dos jumentos. E o sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. E acabando aquele ano, vieram a ele, no segundo ano, e disseram-lhe: não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro é acabado. E o meu senhor possui os animais, e nenhuma outra coisa nos ficou diante da face do meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra, porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos a nós e a nossa terra por pão, e nós e nossa terra seremos servos de Faraó e da semente para que vivamos e não morramos, e a terra não se desole. Assim, José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. E quanto ao povo, fê-lo passar as cidades, desde uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado, por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: eis que hoje vos tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí tendes sementes para vós, para que semeis a terra. Há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo e para o vosso mantimento, e dos que estão em vossas casas, e para que comam vossos meninos. E disseram: a vida nos tem dado, achemos graça aos olhos de meu senhor, e seremos servos de Faraó. José, pois, pôs isto por estatuto até o dia de hoje, sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gozém, e nela tomaram possessão, e frutificaram e multiplicaram-se muito. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e disse-lhe: se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa, e usa comigo de beneficência e verdade. Rogo-te que me não enterres no Egito, mas que eu jaza com os meus pais. Por isso me levarás do Egito, e me sepultarás na sepultura dele. E ele disse: farei conforme a tua palavra. E disse ele: jura-me.
E ele jurou-lhe, e Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Glória a Deus. É aqui bastante interessante, né, o que eles passaram, a maneira que a sabedoria, né, de José, né, como ele fez para ele poder comprar toda a terra do Egito para Faraó. Não era nem para ele, né? Não era para Sim, ele, mas ele dava ali todo o seu melhor, né? A todo momento, independente que ele, do que ele iria usufruir. Era um servo fiel. Ele fazia assim como se fosse para ele, né? E tem um ditado assim que a gente aqui fala, que quem engorda o gado é o dono, né? Porque muitas das vezes os sim, funcionários, eles não dão o seu sangue pela empresa. Eles não dão o seu sangue pelo seu trabalho. Eles não estão nem aí se deu lucro ou não, eles querem receber o seu salário no final do mês, verdade. né? Não quer saber. Mas aqui, José, ele estava fazendo como se fosse dele, né? E aí aqui a palavra está explicando que quando o dinheiro se acabou, não restava mais nada dos egípcios, né? Então, os egípcios, José disse: traz o seu gado, que aí em troca a gente vai dar o mantimento. Traz as tuas terras, né? Vende as suas terras e em troca ele dava o mantimento. Então foi desse jeito que ele conseguiu comprar toda a terra. E depois que ele comprou toda a terra do Egito para Faraó, ele ainda disse para eles, né? Quando chegou, né, quando chegou o tempo de plantio, de semear, de plantar na terra, porque eles comiam do que a terra dava. Então, quando chegou o tempo, eles pegaram e José disse: ó, você planta, nas minhas palavras, meu irmão, como eu consegui, né, traduzir aqui na minha mente. Você vai plantar do quinto, né? Toda era uma porcentagem, né? Não pesquisei ainda, né? Porque acabei de ler, mas era uma porcentagem do que eles faziam, do que eles escolhiam, eles iam dar para Faraó. E o restante, eles iam viver daquilo, né? Que eles Sim, plantaram. Então, com isso, o Faraó sempre ficava mais rico, né? Também. E a perfeito. única terra que não foi comprada foi a terra dos sacerdotes, pois eles já recebiam, né, o seu mantimento de Faraó já há Sim, muito tempo. Então, eles não precisaram vender, eles não precisavam plantar, né? Eles não precisavam fazer nada de trabalho para poder eles comer, né? é verdade. Deixa eu ver aqui mais. E aqui, né, no finalzinho que eu acabei de ler, como tinha falo cá nos outros capítulos, eu não tenho certeza onde é que está, mas Jacó, ele tem uma palavra que fala que José que ia fechar os olhos de Jacó em sua morte. Eu não sei onde é que está, se vocês quiserem dar uma olhada aí ou pesquisar, quem está mais fácil. Tem essa passagem, né, que fala que José que iria fechar os olhos de Jacó na sua morte, né? Então aqui Jacó ele já estava muito velho. E quando Jacó fala para José colocar a mão dele embaixo da coxa, era uma tradição que eles tinham para poder fazer um juramento, para poder prometer, né, que eles iriam cumprir. E Jacó era também de costume deles querer ser enterrado onde os pais deles estavam enterrados. Então ele faz esse pedido para Moisés, né? Faz esse pedido para Moisés não, para José,
Para José. José fazer isso, enterrar ele quando ele morresse. Aqui ele já estava ficando doente, né? Porque quando José adoece, ele já está aqui. Quando o Jacó ele adoeceu, vai ser aqui no capítulo de amanhã, né? No capítulo 48. Mas aqui ele já começou a adoecer. Então ele teve esse pedido especial para José, para que José fizesse. E nisso ele já tinha 147 anos. Já foi muitos anos. E quando foi no capítulo 27, no verso 27, que eu li aqui, né, que diz: assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gozém, e nela tomaram possessão, e frutificaram, e multiplicaram-se muito. Eu me recordo lá da promessa de Abraão, que Deus fez, né? Sim, Que ele iria se multiplicar muito. Mas quando a gente lê a passagem, ele só teve 2 filhos. Mas quando a gente vai conhecendo mais a palavra, que a gente vê a sua linhagem ali se multiplicando. E ela vai se multiplicando, e né, Deus fala para ele que nem a areia, né, do mar ele ia sim, poder comer. Então, são muitas pessoas. Mesmo que ele morreu, a promessa dele, ela não foi abalada. Ela continuou ali na sua descendência, nos seus parentes, né? E aqui nós vemos que se multiplicou muito a parentela de Abraão. Jacó foi da parentela dele, né? Então, é muito linda aqui essa passagem. Amém. Só até aí. Eu que fala sobre que iria fechar os olhos, quem iria fechar os olhos de Jacó seria José. Está registrado em Gênesis 46, o versículo 4. Está registrado. Essa passagem é muito forte, sabe? Gênesis é um livro que é de buia, com muito, como é que eu quero dizer, muito forte Gênesis, né? Quando a gente chegar em Daniel, então, nossa, quando a gente chegar no livro de Daniel, vai ser uma bênção nas nossas vidas. essa palavra também nos leva lá em Lucas, capítulo 2, versículo 29 e 30. Olha só que interessante, amados. Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Quer dizer, Jacó, ele viu, né? Ele teve o reencontro com o filho que ele achava que estava morto e ele podia descansar em paz. E a mesma coisa aconteceu aqui com esse homem que era dedicado a Deus, Simeão, né? Quando ele viu o menino Jesus no seu nascimento, ele pegou e falou, ele comprovou a Maria, né? Ele comprovou para Maria que realmente aquele menino era o Salvador, era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Porque eu estava até lendo aqui, o Fábio deve ter lido aí também, Fábio. Nós sabemos que eu fiquei ontem imaginando na cantata que eu estava vendo as crianças, né? Imaginando, né, que quando Maria deu à luz ao menino Jesus, naquele lugar que não tinha um lugar para ela dar à luz, não tinha um hotel, não tinha uma estalagem, não tinha um lugar decente para nascer o Salvador, não tinha um lugar. Teve que se colocar o menino numa manjedoura, porque nem um berço decente tinha. Aí a gente analisa assim, mas como é que Maria estava pensando? Mas eu vou dar à luz ao Salvador, ao filho do dono do mundo, e não tem nenhum lugar para mim dar à luz, não tem um lugar decente, né?
E interessante, viu, Fábio, é que para confirmar que ele era realmente o Salvador, foi os magos, foi os pastores de ovelha que foram lá visitar, né? Foram visitar o menino e foram confirmar para Maria quem realmente ele era. Pessoas que ela nem conhecia foram lá visitar. Depois foram, passado mais um tempo, foram os magos, né? Levaram mirra, presentes e confirmar também de que Jesus Cristo era o Senhor, era o Salvador. Então são coisas assim que chamam muita atenção da gente. A Bíblia toda ela vai relatando, você vai, as palavras vão se encaixando como uma engrenagem. Então nós não temos que ter dúvida de que nós servimos a um Deus vivo e verdadeiro. Nós servimos ao Salvador. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, né? E toda a história se passa dessa forma, porque a vida não é feita só de alegria, mas tem tristezas, tem momentos difíceis que a gente passa e tem que passar, e tudo dar graça, porque é o trabalhar de Deus na vida do ser humano, enquanto aqui estivermos. Aprendemos a valorizar tudo em nossa volta, tudo, 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 porque é Deus quem providencia todas as coisas. Vi aqui esse capítulo aqui, no início dele aqui, né? A gente tinha falado no final do 46 ontem, e José pediu, né, para que falassem para o faraó qual era a profissão deles, né? E o faraó vem Sim, aqui e chama novamente, né, pedindo aqui para se apresentarem, e é aqui falando da profissão justamente deles aqui, que eles cuidavam de rebanhos, né, que eles eram pastores, e isso confortou o coração do faraó, porque o faraó não se sentiu ameaçado, né? Ele entendeu que a família de José não, não galgava assumir postos de, de liderança dentro do Egito, né? Que para eles ali sim, era uma população humilde, né? Era um povo humilde. Então, para ele, ele deixou eles habitarem, né, na terra de Gozém. E também mostra aqui também José, né? Sustentando toda a família, né? E vai além disso também que o faraó ainda entregou na mão deles, né? Então que eles cuidem de todos os gados que a gente, né? Que me pertence, deixa na mão deles. Então, já que eles são bons nisso aí, né? Então a confiança, né, que o faraó tinha em José, né? E que foi estendida à família dele também. Outra coisa que foi engraçada também foi aqui o Jacó, né? A gente vê aqui que Jacó teve aquela situação com Esaú, lembra lá atrás, né? Do irmão dele. sim, E acabaram mentindo ali, né, para poder receber a bênção do pai e tudo mais. E aqui, quando perguntado para Jacó como foi os dias dele, ele fala que foram maus, né? Foram dias, né? Foram dias, foram aqui, né? Quantos dias, né? Os dias da minha vida, da minha peregrinação são 130 anos. São poucos, né? E maus, né? Foram os dias, né, dos anos da minha vida. E não chegaram aos dias dos anos, né, da vida dos meus pais, né? Nos dias das suas peregrinações. Ele se refere que os pais deles viveram muito mais, né, do que ele, né? Então ele ainda viveu pouco e não foram muito bons, né? Teve muito sofrimento, né, na caminhada dele, né? Aqui claramente ele se refere, né, também ao fato do filho, né, ter sido, né, se afastado, ter vendido, né? Até então ele achava que tinha morrido, e isso trouxe muito sofrimento para ele, né? É, aqui também a gente, por analisar, a gente sabe que Jacó foi quase que escravizado ali por Labão, né? Pelo sogro dele, né? Que eram 7 anos, depois 7 anos, depois, né, os salários e tudo mais. A gente vê Deus abençoando ele, né, ao longo da caminhada, né?
Mas foi engraçado ele falando que, né, foram maus, né? Em poucos os dias dele. E aqui também eu achei interessante que Jacó abençoou o faraó, né? Aqui no versículo 7, né? Trouxe José a Jacó, trouxe José a Jacó, seu pai, e apresentou o faraó. E o Jacó abençoou o faraó. Olha que maravilha, né? Tá vendo? É, Ja- Reconheceu, né? é, Abraão, né? Isaac, Jacó, né? É isso aí. Aí aqui foi engraçado essa parte também da compra aqui, né? Como esses 7 anos de prosperidade, como esses 7 anos de pobreza aqui, né? Foi essencial nessa época aqui para o Egito, né? E para as realizações ali, né? Do que Deus queria no propósito ali, né? Para José, né? Porque ao mesmo tempo que eles né? Eles acumularam ali, depois na época da pobreza, das 7 vacas magras ali, o povo chegou a tal situação onde eles não tinham mais como comprar o trigo do faraó, né? Não tinha mais como comprar comida, né? E a única coisa que sobrou para eles era a terra, né? E a mão de obra ali, né? E gados, eles tinham gados ainda, né? E aí Sim, o José começou a propor essa troca, né? Ó, então entrega todo o gado e a gente te dá a comida. E aí imagina, né? Os rebanhos como se multiplicaram no reino de, né? No faraó ali, né? No Egito ali, povo ali, né? Pro faraó mesmo, né? Não foi pro faraó. E lembrando que quem cuidava desses gados agora eram os parentes de José, né? pois é. Pra você ver como é que é as coisas, né? Ontem eu estava ouvindo vocês aqui no devocional aqui, que eu pude assistir, a irmã Marineide falando que algumas profissões não tinham valor, não era valorizado, como empregado doméstico, essas coisas. Mas eu não vejo assim, sabe? Depois que eu entrei no Evangelho, eu comecei a ver as coisas diferentes. Todo trabalho é digno, todo trabalho é necessário, né? Não há... a gente tem que olhar as pessoas, é nós que temos que reconhecer as pessoas. Uma empregada doméstica, ela é uma grande empregada, porque não é fácil você limpar uma casa como a patroa quer que limpe. A pessoa faz aquilo com carinho, com dedicação, ela é digna daquele serviço. Assim como um gari que trabalha catando o lixo, pondo no caminhão e levando, são pessoas normais, são pessoas que estão preparadas para isso. E alguém tem que fazer isso. Então, nós que temos que olhar para essas pessoas com um olhar de amor, de carinho, de dedicação e homenageá-las, assim como o professor, como a dona de casa, enfim, todos têm o seu valor, né? Por isso que nós somos uma sociedade, porque um depende do outro. Nem todo mundo é médico, nem todo mundo é dentista, nem todo mundo é pedreiro, nem todo mundo é engenheiro. Cada um tem uma profissão. Deus nos colocou no mundo para servir um ao outro e fazer da melhor forma possível, né? Então eu vejo assim. Então aqui Mas ali o não que dava um estava sendo valor para o... colocado, seu Mário, é que não é que essa é a visão da dona Marineide, né? Essa é a visão da sociedade, né? A sociedade como um todo, Sim, ela tende a menosprezar o gari, né? Tende a menosprezar a é, empregada doméstica, E é a mesma coisa que aconteceu com o faraó aqui, né? O faraó não se sentia ameaçado aqui, né? Porque uma empregada doméstica, ela não tem a vontade de ser o presidente da república, né? A empregada claro. doméstica, ela não tem, então assim, né? Ela pode até se tornar, né? Mas para o Sim, faraó, para o presidente ali da república, ele não se sente ameaçado, né? Porque para ele acha verdade. que, né? Acho que era esse entendimento que a gente estava trazendo ali. Então, Mas são eu esses concordo com o pensamentos senhor, de tem que ser ameaça que, respeitado, sim, claro. né, são esses pensamentos de ameaça que atravancam o progresso. Então, ele ficou feliz aqui quando ele soube que a família de José era uma família humilde, cuidava de gado, de ovelhas, né? Ele já ia ter, assim, alguém que ia dedicar nessa área e ia dar resultado. Então, é aquilo que a gente pensa, né? As pessoas vêm para somar. E está aí, a família de José veio para somar no Egito, né? Eles vieram e ficaram ricos, hein, seu Mário? Exatamente.
Porque Deus enriquece. foi a estratégia de José. Ele falou para eles dizerem que eles eram mesmo. Porque quando eles disseram que eles eram os, os pastores, igual o Fábio falou, e o faraó não sentiu ameaçado e ainda deu a melhor terra para eles. Porque a melhor Sim, terra de passagem era o Golsém. Eles foram para lá. E depois, quando as pessoas foram deixar os gados que deram e venderam, quem foi cuidar foram eles. Então, eles foram crescendo, cresceram e ficaram ricos por causa da estratégia de José. Por isso que eu falo, José era o José. José era um homem muito inteligente. Então, ele pensou em tudo desde o começo. E, lógico, tá, é para beneficiar a família dele também, né? Mas ele nunca deixou a parte do faraó sem ser paga. Ele nunca foi injusto. Ele sempre foi justo, ele sempre foi fiel. E o pai dele, como o Fábio falou, sim, foi um homem que sofreu, mas sempre teve Deus com ele, sempre agiu com Deus, sempre Deus foi fiel com ele. E é assim também com a gente hoje. Temos muitas lutas, como Jacó teve, como Israel teve, e ainda assim ele venceu. Ainda assim, até o final, ele dobrou a cabeça dele lá em em agradecimento a Deus. Até o fim ele foi final. Até o final dele ele foi fiel a Deus. E, e os. Como é que fala? Ai, eu me empolgo e me enrolo toda. Ah, então, e quando uma coisa que eu queria falar, quando a gente hoje em dia às vezes tem dificuldade também para dar o nosso melhor para Deus. E naquela época, o faraó era o Deus da terra. E então, e quando o Jacó chegou lá, o Israel chegou lá e abençoou a autoridade, a, a força política maior, que era o faraó, o presidente, e ele abençoou, ele se tornou autoridade sobre aquela autoridade. Então Israel tinha respeito também, entendeu? O próprio faraó respeitava ele. E respeitava por quê? Porque ele era uma autoridade espiritual maior que ele, porque ele aceitou ser abençoado por ele. Então aí já era reconhecido Deus na vida do povo de Israel. Então por isso eu falo, Deus sempre foi com ele. Até diante de Faraó ele foi maior. Entendeu? Então, assim, sim. eu acho assim tanta coisa boa nessas histórias. Por isso que eu falo, eu fico toda vez empolgada demais. É importante a gente viver isso, sabe? Porque Deus pede que a gente deve canalizar a nossa força espiritual e mental no interesse da humanidade, né? Do próximo, para a felicidade das pessoas que nos cercam. E a gente não pode nunca desanimar, sabe? Ah, E nós temos que aprender a sempre a recomeçar, como não, o não senhor se falou, deixar. Não como o senhor entendi. falou também, seu Mário, da profissão, né? Naquela época também o Faraó não se sentiu ameaçado, porque, igual falamos aí, era uma profissão que ninguém dava valor, não tinha o menor valor. Mas o José sabia que ia chegar a hora que ia sobrar só os gados, porque ele viu tudo, ele planejou tudo, ele teve a estratégia toda, ele sabia como ia ser. Então ele planejou, vai sobrar para minha família cuidar, vai crescer a minha família. Então Deus sempre teve cuidado com a família de Israel, como ele disse que eles seriam grandes, como as estrelas no céu e as areias no mar. Então Deus sempre cuidou, mesmo na dificuldade. E ele deu a estratégia para José. Então, não importa, igual o senhor falou, o Fábio também, qual seja a sua profissão, se Deus abençoou, se Deus te deu uma estratégia, vai, é ali onde ele te precisa, é ali onde ele vai te fazer crescer. Igual aqui nos Estados Unidos, eu sou a house cleaner, eu sou a pessoa que limpa a casa. Mas aí no Brasil eu era contadora. Onde eu servia mais Deus? Sendo a contadora,
a- fazendo a coisa que eu queria, limpinha, bonitinha lá no escritório, a arrogante, ou aqui a pessoa que vai lá, limpa a sujeira dos outros, a que é humilhada diante da sociedade, a que é judiada, a que é vista mal, a que é vista a escória, igual eles eram vistos lá, os pastores, o que mexe na merda, o que, entendeu? Sim, Mas quem Deus abençoou era aquele que tinha o coração, que estava fazendo direito. Então, não importa onde Deus te colocar, se você fizer para Ele, Ele vai te abençoar. Não importa onde, aonde você estiver, fazer o seu melhor, é aonde você vai ser abençoado. Então, não importa onde eu estou, não importa se agora é diferente que eu faço. O que importa é que é aonde Deus me deu a oportunidade de crescer, aonde Deus me deu a oportunidade de fazer o meu melhor. Então, eu faço o meu melhor, Deus sabe, eu vou lá, eu abençoo a casa deles, eu abençoo, eu trago vida naquela casa, porque quando você passa a sua mão limpando e abençoando, você está trazendo vida, eu trago vida, eu trago amor, eu peço a Deus para abençoar eles. Então, eu sei que porque eu faço isso, eu também sou abençoada, porque o que você dá, você sim, recebe. Então, é verdade, isso, é isso. é verdade. Pois é, Ruth, eu admiro, viu? Pode ter certeza, por conhecer o Evangelho, eu admiro. A gente não pode nunca desanimar mesmo. A gente tem que sempre aprender a recomeçar, não deixar se arrastar pela indiferença dos outros, né? Se a gente caiu, vamos levantar de novo, vamos recomeçar. Se errou, vamos nos erguer novamente, entendeu? Se não consegue dominar-se, firme na sua vontade, recomece. Não desanime, jamais. Talvez, a gente chega ao fim da luta cheio de cicatrizes, né? Mas estas se transformarão-se em luzes diante do Pai, todo compassivo entre nós. Isso é importante. A gente não pode desanimar nunca. Saiba que Deus está, os olhos de Deus estão em toda parte, Ele está nos observando. E mais cedo ou mais tarde, as coisas vão se reverter a nosso favor. Porque tudo tem um preço, né? E assim foi com José, foi com Jacó, foi com todos aqueles que dedicaram sua vida a Deus, né? Deus não deixa nada de graça, amados. Deus não deixa nada de graça. Nós estamos aqui para servir. E o exemplo foi Jesus. Deu a sua vida por amor de nós. Então nós temos que fazer o melhor. E as coisas vão acontecendo na nossa vida, né? Vou fazer mais um comentário, essa parte aqui das sementes, né? Que acabou aqui também, você viu? E aí pegou tudo, perdeu tudo, né? Só ficou a terra, que venderam a terra também pelo alimento. E aí depois o Sim, faraó praticamente pegou eles como escravo, né? Mas foi uma escravidão humana, né? Humanizada, assim, né? suave. Eles, né, ficavam com 80% da terra, do que a terra produzir, e o faraó só 20%, né? Então não era uma escravidão ali, olha, é meu 100% e toma chicotada, né? Não, então Não, o faraó, né, permitiu, é como se fosse um imposto, né, que a gente paga hoje pro governo, né? É é uns verdade. tantos por cento ali para, né, instituído ali, onde o povo ali conseguiria se sustentar ali através do que ele ganhava com a terra, né? Eu vi a Ruth fazendo um comentário que já peguei no final, que infelizmente, é, graças a Deus, né? Porque Deus não olha a gente como o homem nos olha. Porque o homem em si, ele tem um olhar maldoso para nós. E Deus o Todo-Poderoso, não, o Deus Poderoso, ele olha para nós com um olhar de misericórdia, conhece nosso sentar e nosso levantar. Antes de nós pensarmos, o Senhor já sabe o que vamos pensar. Então, louvado seja o nome do Senhor, porque eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso, a pessoa que faz faxina, a pessoa que trabalha de doméstica, às vezes não é valorizada, né? E, infelizmente, é assim. Então, aqueles pastores, eu fiz um comentário
no capítulo passado, foi na sexta, não sei, sobre os pastores que cuidavam de ovelha. Então, naquela parte lá, os pastores que cuidavam de ovelha não eram valorizados, porque não tinha conhecimento como aqueles homens tinham conhecimento, tinha dinheiro, tinha prata, tinha tudo. Mas os pastores não eram valorizados, né, por cuidar de ovelhas, de bode, enfim, né? Mas graças a Deus, irmãos, porque cada dia que a gente vai lendo a palavra de Deus e a gente vai afinco e a gente vai vendo a mão de Deus nos orientando, nos ensinando, para que a gente possa nos ensinar também, né? Falar também. E que a gente venha ter um olhar de misericórdia para com as pessoas e não menosprezá-la ou desfazer, né? Porque às vezes somos. Então, eu fui muito humilhada na cidade que eu morei, passada. Eu era muito discriminada porque do meu trabalho, por quê? Então, nessa terra, a gente vive numa terra que as pessoas gostam disso, de ver isso. Se você tem, você é valorizado. A porta é até escancarada quando você tem isso. Mas quando você não tem, aí você é menosprezado, aí você é humilhado, entendeu? Mas glória a Deus, porque Deus não vê como o homem vê. Eu estou aqui para profetizar a bênção nessa rodoviária, estou aqui para profetizar a bênção e dizer que Jesus está voltando e tem que se preparar para passar pela porta estreita, porque só vai quem caminhar pelo caminho estreito. E a porta da graça ainda está aberta. Vamos providenciar, correr depressa, porque a porta da graça vai se fechar. E que Deus abençoe a cada um e tchau. Beijos! Uhul! Limpa sua câmera, irmão Mário, que está suja. Sua câmera de frente. Nós temos que ser tranquilos. Temos que ter cuidado para não magoar ninguém com as nossas ações. Temos que aprender a dizer não quando for preciso, sem magoar as pessoas, não sermos ríspidos, né? Não sermos intolerantes, procurarmos compreender o ponto de vista dos outros, porque cada um tem uma maneira de pensar, cada um tem uma maneira de falar, de se comportar, e a gente tem que ter a sutileza, né? Eu não falei nada para magoar alguém aí, não, né? Não, de jeito nenhum, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Ok. Tranquila, Maria, fica sossegada. Eu até admiro a sua coragem, você falando aí na rodoviária, e você fala para todo mundo ouvir. É isso aí. O evangelho tem se pregado todo tempo, fora de tempo, em todo lugar, né? A gente tem que plantar a semente da bondade, do amor, não se preocupar com os resultados futuros, né? Se não obteve o bem que a gente espera, se não houve benefício provocado, né? Não tem problema. Não vamos nos aborrecer. Vamos passar adiante, vamos em frente. Nós temos é que lançar a semente no solo. Deixa que ela vai crescer e vai frutificar. Segundo as possibilidades do terreno que recebe, né? É que tá. Vamos aguardar o tempo, deixar Deus trabalhar. Mas não podemos deixar de plantar. Tá sempre plantando, sempre falando de Jesus. Isso é que é importante. E nós estamos aqui para isso. Como nós estamos só aqui, eu vou aproveitar e ler para vocês o devocional de hoje. Hoje é dia 15, segunda-feira. Eu até toquei no assunto aqui de Simeão. Lucas 2,34 diz: Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é o posto para a queda de eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. É uma espada, trastará também a sua própria alma, para que se manifeste pensamentos de muitos corações. O nascimento do Redentor
foi anunciado a Maria pelo anjo Gabriel e confirmado por Isabel, que foi cheia do Espírito Santo. Além disso, o anjo do Senhor trouxe aos pastores a mensagem acerca desse fato. Nesses anúncios, outros títulos nobres, além de seu nome, Jesus, o Senhor salva, são dados ao Filho do Altíssimo, Filho de Deus, herdeiro do trono de seu pai, Davi, Salvador, e por fim o Cristo, domínio eterno prometido a ele. Agora, 6 semanas após o seu nascimento, outra profecia é feita sobre ele. Deus conduziu o ancião Simeão até o templo para informar que ele promoveria sua salvação por meio dessa criança. Não apenas para a glória do seu povo Israel, mas também para colocar todas as nações do mundo sob a luz de Deus. Maria também é informada sobre algo profundamente comovente. O filho foi designado não apenas para restabelecer muitas coisas em Israel. Muitos se sentiram ofendidos por ele e, consequentemente, caíram. Ele não receberia aceitação logo de início, e sim contradição. O caminho do Senhor Jesus seria de sofrimento. Ela, a mãe, teria sua participação nesses sofrimentos. Estes iriam traspassar a sua alma como uma espada. Ele estaria sempre entre aqueles que o seguirem. Em sua jornada, também teria que sofrer. Maria certamente não havia esquecido a mensagem do anjo. Ela foi levada a compreender que seu primogênito seria confiado aos seus cuidados. Porém, não pertencia a ela, como costuma ser o relacionamento entre mãe e filho. Ele havia sido concebido pelo Espírito Santo e era filho do Altíssimo, o Filho de Deus. Portanto, Jesus devia viver particularmente para glorificar a Deus. Isso talvez não significasse muito para a alma, para uma criança pequena, mas quando eles levaram o menino de 12 anos a Jerusalém para a Páscoa, Maria tomou nítida consciência disso. Após a festa, eles procuraram na cidade durante 3 dias até encontrá-lo no templo. Ele estava ouvindo os mestres ali, surpreendendo-os com seu entendimento. Filho, por que fizeste assim para conosco? Maria perguntou, cautelosamente, né? Em contrapartida, recebeu uma pergunta. Como resposta, não sabeis? Para Jesus, era óbvio que ele deveria estar ocupando com os negócios de seu pai. Ele precisava estar onde os assuntos de Deus eram de suma importância. Ao falar em negócios de meu pai, ele testificava que era o Filho de Deus. Ao mesmo tempo, ele permaneceu naquela posição de dependência de Maria e José. Ele prontamente retornou com eles a Nazaré, continuou sendo submisso a eles. Essas coisas podem ser inconcebíveis para nós, porém devemos manter esse mistério grandioso, divino em nossos corações, assim como Maria fez. É você saber que tem um filho, mas que ele não é seu filho, né? E foi assim com Maria e José. Eles sabiam, eles eram os pais adotivos de Jesus. Né? E Jesus tinha vida própria, pensamentos próprios, e veio se cumprir aquilo que havia de ser feito. E não era fácil, né? Eu fico imaginando os irmãos de Jesus não criam nele, os próprios irmãos de Jesus não criam nele. A própria Bíblia relata, né, que o filho, que o profeta não tem honra na sua casa. Assim é conosco também. Na nossa casa, aquelas pessoas que nos conhecem, nos julgam à sua maneira, né? Não conseguem compreender que houve uma mudança dentro de nós. Que hoje nós somos nova criatura, que nós nascemos de novo. E que nós já não vive em nós, mas Cristo vive em nós. E isso tem que ser, sabe, irmão, relacionado. As pessoas têm que entender isso. Quando olhar para um cristão,
um cristão genuíno mesmo, analisar ele da seguinte forma: já não vive ele, mas Cristo vive nele. É assim que tem que ser, para a gente poder entender as pessoas, né? Porque nós renunciamos muitas coisas para poder servir a Deus, para poder ser servo. Existe uma renúncia, existe um preço, né? Mas as pessoas não compreendem. Às vezes, dentro da igreja mesmo, as pessoas não compreendem. Ainda não pôde absorver essa diferença entre o ímpio e o justo, o justificado, né? Amém, amados? Então vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, Deus maravilhoso, meu Senhor, Criador dos céus e da terra. Pai, neste momento eu quero te agradecer por cada palavra que cada um tenha falo aqui, Senhor, neste devocional. Que o Senhor possa estar agindo na vida de cada um, que o Senhor possa estar fortalecendo, que o Senhor possa estar dando, meu Pai, entendimento, Pai querido, a cada pessoa aqui deste devocional, para que nós venhamos compreender a Tua palavra, para que nós venhamos viver, Pai, os Teus ensinamentos, Pai, pois o mundo, as pessoas, perecem por falta desse conhecimento que nós estamos aqui, porém muitas pessoas não querem. E nós estamos aqui porque nós estamos buscando, Pai, este conhecimento. Então eu te peço força para cada um de nós, sabedoria, Senhor, para que nós não venhamos faltar a este devocional, pois ele é muito rico, muito maravilhoso. A gente absorver o entendimento de cada um, Pai. Isso é muito bom. Então, guia cada uma pessoa desse devocional, livra de todo o mal, Senhor, de toda seta maligna. Vai de encontro nas suas casas, nos seus lares, Pai querido, e faz o impossível acontecer na vida de cada um. Então, obrigado, Pai, por este dia e por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como você me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.